conteúdo por assinatura que tem por objetivo abençoar a sua vida. É muito bom ter a sua companhia aqui e nós sempre aprendemos com as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos começar o nosso tempo juntas aprendendo com Sarai. Sarai, Helena, a esposa de Abrão? Aqui ela ainda era Sarai. Depois Deus muda o seu nome e o seu destino e ela passa a se chamar Sara, mãe de muitas nações. Mas agora nós vamos falar sobre Sarai. Então eu queria que, se você pudesse, abrisse a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 16 e nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Vamos lá? Gênesis 16, os 2 primeiros versículos dizem assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Vamos até aí. O que eu quero falar com você hoje sobre Sarai? Deus já havia chamado Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus já havia convocado Abrão que sai então da sua terra com sua esposa Sarai. Quando Deus chama Abraão, ele também já chama sua esposa Sarai. Quando sai Abrão, sai também Sarai e seu sobrinho Ló vem junto também. E Deus já havia dado uma promessa a Abraão, que levantaria dele muitas nações. Um povo poderoso seria suscitado pela vida de Abrão. E é claro, se Deus prometeu filhos para Abrão, como seria? Se ele já tinha uma esposa, seria com sua esposa. Mas Sarai não creu. Não creu. E o tempo foi passando, a promessa não se cumpria, a promessa não se cumpria, a promessa não se cumpria. Então Sarai tirou suas conclusões. Eu tenho uma escrava e eu vou dar a minha escrava e ela vai dar à luz, tinha um costume, né? Se ela desse à luz nos joelhos da sua ama, então aquele filho seria como se fosse o filho dela. Então Sarai providenciou um jeitinho. E esse jeitinho trouxe à vida a Ismael, filho da escrava Agar. E o resultado disso, gente, a gente está vendo até hoje. Houve um momento que o próprio Abrão fala com o Senhor: olha, Senhor, não tenho descendência, o meu filho será o Eliezer, né? A minha riqueza vai ficar para o Eliezer, meu funcionário. E o Senhor: não, eu vou te dar um filho, o Senhor prometendo um filho. Aí Sarai tem essa ideia brilhante de entregar Agar para o seu marido. Abrão não se opôs, logo concordou com ela e ele teve um filho, de fato. O filho era de Abrão, mas Deus disse. O próprio Abrão vira para Deus, e quando a gente vai ler no livro de Gênesis, a gente entende isso. Ele fala: faz de Ismael o meu descendente. E Deus falou: não, eu vou te dar um descendente de Sarai. O filho da promessa é filho de Sarai. Ou seja, Deus já tinha esse plano, gente, quando Deus prometeu para Abrão da primeira vez. O que eu quero falar com vocês aqui? É porque muitas vezes nós, mulheres, temos uma tendência à precipitação. Nós queremos resolver o problema. Quando a gente vê que a promessa de Deus não se cumpre, quando a gente vê que Deus está esticando o tempo de responder a nossa oração, quando nós somos muito impacientes quando precisamos de esperar. Nós somos muito impacientes. É uma característica da feminilidade. Eu conheço poucas mulheres que já foram trabalhadas na paciência, na resiliência, no fato de ter que esperar e permanecer confiando enquanto esperam. E não apenas confiando que a promessa vai se cumprir, mas confiando que se cumprir é de Deus, se não cumprir é de Deus também, que Deus tem o jeito dele de fazer as coisas e Deus não é nosso servo. Deus é o Senhor, é o dono, e quem é o dono é que dá as ordens. Mas muitas vezes nós queremos inverter a ordem e a gente quer que Deus trabalhe de acordo com a nossa cartilha e nós queremos dar sugestões para Deus. Você já fez isso? Muitas vezes eu já fiz isso. Ô Senhor, eu estou com essa necessidade aqui. O Senhor podia levantar fulano? O Senhor podia fazer isso desse jeito aqui, ó? Deus não precisa de sugestão não, gente. Deus é Deus. Ele sabe a melhor maneira de fazer as coisas. E às vezes nós experimentamos muita frustração porque nós queremos que o nosso plano prevaleça a todo custo. E a gente quer fazer do nosso jeito. E todas as vezes que a gente insiste nisso,
nós pagamos um preço altíssimo. Como a gente viu nas Escrituras, Sarai desprezou a promessa do Senhor e ela quis fazer cumprir a promessa do Senhor. Não faça isso. Não faça isso. Não faça aquilo que Deus não te mandou fazer. Não faça aquilo que você não é capaz de fazer. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Ele a fará cumprir, mas ninguém pode fazer cumprir. A gente tem que se colocar num ambiente onde a gente esteja pronto para receber a promessa de Deus. A gente se prepara para viver aquilo, mas a gente não precipita as coisas. E Sarai pecou por precipitação, como muitas de nós pecamos por precipitação. Quando eu vou lendo essa história de Sarai, eu me lembro de uma amiga da minha mãe. Uma amiga da minha mãe, uma mulher muito preciosa, uma mulher muito valente, muito trabalhadora. Ela, inclusive, que fez o meu vestido de noiva. E a Solange trabalhava muito, esse era o nome dela, é o nome dela. A Solange trabalhava muito, muito esforçada e ajudando o marido ali na costura mesmo, né? Costurando e o marido perseverando nas coisas dele. E o marido estudou muito para uma prova e precisava de ser aprovado nessa prova para que eles tirassem férias. E ela estava toda empolgada, porque ela ia tirar férias finalmente, depois de um ano exaustivo, de muito trabalho, eles iriam tirar férias. E ela planejou com todo carinho, com todo empenho, aquelas férias que ela teria com o marido e o filhinho pequeno. Muito bem, Sarai se preparou, Solange se preparou, as duas com S, né? Sarai e Solange. Solange se preparou para as férias e minha mãe estava na casa dela quando o marido ligou dizendo que ele não foi aprovado naquele curso que ele fez, naquele concurso que ele fez. E isso significaria que eles não poderiam viajar de férias. E ela teve uma crise de choro, ela teve um ataque histérico e ela falou assim, eu não quero saber se você não passou. Naquele momento, gente, ela foi tomada, como muitas de nós somos tomadas, pelo desejo, pelo nosso desejo de fazer um projeto acontecer e ela foi impactada pela frustração daquele sonho. Então ela reagiu como muitas de nós reagiríamos e ela reagiu violentamente. Ela falou, não, eu planejei, eu sonhei, eu economizei, eu trabalhei tanto para a gente ter essas férias, eu não quero saber se você não passou, nós vamos para essas férias. E a minha mãe tentou trazer calma para o coração dela, disse, Solange, fica calma, Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que Deus sabe, mas Deus sabe que eu preciso tirar férias. Para encurtar a história, gente, eles tiraram férias. Ele não pôde fazer o que tinha que fazer, ele teve que desistir dos planos dele para que a vontade dela prevalecesse. O que aconteceu? Quando eles estavam lá, no período de férias, na praia, aqui em Belo Horizonte, entrou um período de chuvas terrível, terrível. E o que aconteceu? Começaram a acontecer rachaduras no prédio onde eles viviam. E as rachaduras colocavam em risco aquele prédio. Então, o que aconteceu? A construtora evacuou o prédio, tirou todos os moradores. E como eles não estavam em casa, eles arrombaram a casa deles, tiraram todos os móveis, colocaram no guarda-móveis. Você imagina, você chega na sua casa não existe mais, ela está toda desmontada. E a empresa fez isso para que, se houvesse um desmoronamento, eles não viessem a ter perda total. Pensa comigo, eles tentaram localizar, não era nessa época que a gente tinha essa facilidade, né, de redes sociais, de celular. E a construtora em vão tentou fazer o contato, não conseguiu, tiveram então que tomar essa atitude drástica. Ou seja, Deus já sabia que ia ter muita chuva? Sabia. Deus sabia que as rachaduras iriam acontecer? Sabia. Quando Deus nos fala não, tem um motivo para isso. Deus às vezes pode estar poupando a nossa vida, pode estar poupando a nossa casa, pode estar nos poupando de tantas coisas. A gente tem que acreditar que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E se nós estamos vivendo em amor ao Senhor, e amar não é só dizer que nós amamos Deus, amar é viver em obediência a Ele. Quando nós estamos caminhando em obediência, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então é muito importante que a gente tenha confiança em Deus quando Ele aprova os nossos projetos. E é muito importante que a gente continue confiando em Deus e esperando nele, mesmo quando as coisas ainda não aconteceram ou aconteceram de um jeito diferente que a gente gostaria que elas acontecessem. Então que Sarai nos inspire nesse dia. Que a gente olhe para essa mulher que, tentando cumprir a vontade de Deus, precipitou-se. E, gente, as diferenças que surgiram entre os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael estão reverberando até hoje. Porque uma mulher
foi precipitada e não permaneceu esperando e confiando na promessa de Deus. Que essa história nos inspire, nos ensine sobretudo a esperar confiando, confiar esperando. Que Deus abençoe vocês. Agora nós vamos para nosso conselho profissional. Gente, hoje eu trago para vocês uma amiga queridíssima, a doutora Elaine Wiesel. A doutora Elaine Wiesel é nutróloga e é uma pessoa profundamente comprometida com a saúde, né, da mulher, da família, e ela acredita plenamente que a gente pode adquirir muito bom êxito, não através de remédios, mas através de uma boa alimentação. Elaine, minha querida, que bom ter você aqui no Confraria, e tem pergunta para você, Elaine. Vamos lá. A pergunta de hoje é: Elaine, o que fazer para secar a barriga? Quais os melhores alimentos? Para quem quer perder a barriguinha, Elaine, dá a dica. Helena, não existe uma fórmula mágica que faz a gente secar a barriga. Um suplemento é como um lustre de cristal. Você comprou, pagou por ele, levou para tua casa e vai colocar na tua sala. Mas ele só vai ficar lá se você tiver um bom alicerce. Então, antes de pensar em suplementação, pense nos alicerces que sustentam a sua saúde. São 3. Primeiro, cuide do espírito, porque o espírito tem a ver com longevidade. Cuide da tua alma, porque uma emoção descontrolada faz aumento de cortisol, e o cortisol é um hormônio que faz estoque de gordura na região abdominal. E cuide do seu corpo. Segunda coluna, cuide do seu sono. Se você não dormir bem, vai ter aumento de cortisol e, consequentemente, aumento da gordura visceral. E cuide de exercício físico, porque se você não fizer exercício físico, você não vai ter estrutura muscular na região abdominal. E terceira coluna, pense na sua alimentação, porque uma alimentação errada também causa problemas de acúmulo de gordura abdominal. E em alimentação, nós pensamos em intestino, porque o intestino que não funciona bem faz um volume na região abdominal. Intestino, nós pensamos em adequada ingestão de água, de fibras alimentares, diminuição de açúcar. E sim, existem alimentos comprovados pela ciência que ajudam na queima da gordura visceral. Nós temos, por exemplo, o abacate, que ajuda a reduzir cortisol, as frutas vermelhas, que são antioxidantes, que ajudam na queima da gordura visceral. Nós temos um gengibre, que ajuda na termogênese. Nós temos um chá verde, que aumenta o metabolismo. O chá de hibisco, tem estudos que mostram que ele ajuda na redução da gordura abdominal. Nós temos a chia, que melhora o intestino, e um estudo recente na Espanha mostra o azeite de oliva, que ajuda a transformar a glicose em energia, evitando o acúmulo da gordura abdominal. Quando nós pensamos então em suplementação, você sempre tem que procurar um suplemento de base fitoterápica, de base de plantas, e alguns com estudos científicos são o próprio chá verde, o próprio hibisco. Nós temos suplemento mostrando a espirulina, a alcachofra, a centelha asiática, a garcínia. Então são fitoterápicos que auxiliam na queima da gordura visceral. Muito obrigada, minha linda. Deus abençoe você aí, gente. Pega a dica, porque a Elaine dá a dica, mas a gente tem que colocar a dica em prática. Nem sempre é fácil, mas as coisas que realmente valem a pena, elas demandam trabalho. Então, que você tenha coragem aí, adote uma alimentação correta para ter saúde, sobretudo. Amém? Agora nós vamos para aquele nosso momento de meninas, momento de dicas de mulher para mulher, dicas práticas para o dia a dia. Vamos ver o que tem para hoje? E tem dica de livro também, se liga aí. Olá, mulheres queridas, sejam bem-vindas a esse momento todo nosso, todo feminino, para a gente trocar dicas sobre vários assuntos. Dicas para casa, para beleza, para saúde, para o bem viver, mas a gente sempre começa com uma dica para o intelecto. Gente, a gente precisa de ler. Mesmo que você não tenha o hábito da leitura, eu te encorajo, minha amiga,
se dedique à leitura. Começa a ler um livro mais fininho, mas vai crescendo nisso. Quem lê se informa, quem lê fala melhor, quem lê escreve melhor, amplia o vocabulário, tem uma série de benefícios que nós adquirimos pela leitura. Então, a dica de hoje é um livro tão querido e é para você ler um pouquinho de cada vez. Então, quem sabe você que quer começar a desenvolver o gosto pela leitura, pode começar com ele. É O Chamado de Jesus, esse livro, que é um livro devocional. O Chamado de Jesus, a autora é a Sarah Young e é um livro pela Thomas Nelson. Gente, o que chamou atenção nesse livrinho devocional? É porque, baseada nas escrituras, né, todos os devocionais têm uma base bíblica, 3 versículos, 4 versículos, 2 versículos, sempre fazendo alusão àquilo que está sendo dito aqui. E o interessante é que é sempre o Senhor vai falando na primeira pessoa, então Deus vai falando, né? Como se, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Estou ao seu lado. Essas palavras são como uma rede de proteção que impede que você caia em desespero. Como você é humano, sempre tem altos e baixos na vida, mas a minha presença limita quão longe você pode ir. Ou seja, é como se o próprio Jesus estivesse falando com a gente, né? E aí embaixo vem os textos bíblicos que dão embasamento para isso que está sendo falado aqui. Então, eu quero sugerir esse livro para você. Ele é maravilhoso, O Chamado de Jesus, Sarah Young, e você pode ler esse livro diariamente. Vamos ler a contracapa? Experimentando paz na presença do Salvador. Todo mundo anseia por paz de forma profunda e real, principalmente nos momentos mais difíceis e inquietantes da vida. Esse que a gente está vivendo, por exemplo. Em que ouvir a voz de Deus é uma necessidade íntima da alma. Em O Chamado de Jesus, Sarah registra 365 mensagens de paz, gratidão e fé que recebeu do céu durante seus momentos individuais de meditação. Uma para cada dia do ano, a fim de que você também possa ouvir o gentil chamado de Jesus, aquele que convida a todos a momentos em sua presença reconfortante. Então fica aqui a dica de leitura. Agora nós vamos para aquela dica prática, dica de dona de casa, dica de organização. Então quero deixar com vocês aqui hoje uma dica que eu aprendi e pus em prática recentemente e eu tô achando o máximo. Como que a gente pode, sabe, quando a gente usa, por exemplo, pão de forma, né? Quando a gente usa o pão de forma, a gente sempre abre o pacotinho, usa o pão de forma e normalmente a gente usa aquele araminho, né, para prender o pão de forma. Ou então aquelas presilhas de plástico que a gente compra, né, para manter fechadinho e manter o pão mais novinho, ele não endurecer, né? Então é assim que a gente fecha. Mas hoje eu tenho para ensinar para vocês um jeito muito mais simples de fechar, de vedar o seu pão de forma ou o seu pão integral, enfim, essa técnica pode ser aplicada também a outras embalagens. Então presta atenção aí porque é muito fácil e funciona. Vamos lá? Muito simples, não é mesmo? Eu espero que vocês se inspirem aí com essas diquinhas simples, mas que facilitam o nosso dia a dia e conservam tudo aquilo que nós temos. Deus abençoe vocês e a gente volta no próximo Confraria. Muito bem, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado, que o seu coração esteja festejando aí o que Deus te ensinou e ministrou ao seu coração e que te dê a disposição, que o Espírito Santo de Deus te dê a disposição, a inclinação
a escutar aquilo que Deus está te ensinando e a colocar em prática. Deus abençoe você e a gente se encontra no próximo Confraria de Mulheres, se Deus quiser. Eu quero começar as nossas dicas de hoje. Quer fechar a porta? Sim, por favor. Obrigada.